Bom dia, pessoal. Quem for entrando, vai colocando o nome no chat, tá? Coloca lá o presente. A prova de vocês de língua portuguesa é hoje ou amanhã? Manhã. Beleza. Vamos lá. Bem rapidinho para vocês almoçarem. Isso aqui é o que eu mandei. Não sei se vocês receberam, tá? Então, matéria que vai cair na prova, concordância nominal, faz parte do capítulo 7 do livro 2 de gramática. Eu mandei para vocês esses dois links, quem quiser dar uma estudada ou até pesquisar, né? Se precisar, tá? Vou mandar de novo lá no grupo, caso vocês não tenham mais. Literatura só sobre modernismo, tá? Também tem os links com a explicação. A pergunta sobre intencionalidade discursiva, né? Compreender como se dá essa intencionalidade, como se dá a intertextualidade. A intencionalidade tem a ver com a intenção de quem está escrevendo, é aquela resposta assim, o que ele quis dizer com esse texto? Quando eu tenho essa resposta, né, eu sei qual é a intenção do autor. Então, intencionalidade tem a ver com isso. Intertextualidade não. Intertextualidade é a, a conversa entre dois textos, né? Eu percebo dentro de um texto, eu percebo outro texto. O problema da intertextualidade é que ela se subdivide em diversos, né? Paródia, paráfrase, citação e por aí vai, tá? Então, essas tem um link para vocês estudarem, tem os capítulos, tá? Vocês não precisam ficar se preocupando, a prova não está difícil, vocês vão ter acesso ao material em casa, né? Que vocês vão fazer coisas, então não está difícil de achar, mas são perguntas que você consegue responder simplesmente por terem assistido às videoaulas, né? Ou às aulas, beleza? Hoje a gente vai terminar aquele último capítulo do livro sobre relações lógico-semânticas. Então, a gente tinha visto a primeira parte de relações lógico-semânticas na semana passada, que era o capítulo 10. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é que está na parte 1, o que está no capítulo 10 e o que está no capítulo 11. No capítulo 10, a primeira parte, ela fala dos conteúdos dependentes. Então, era para tentar entender a relação lógico-semântica daqueles enunciados que apresentam conectados por subordinação. Tá? Então, eu tenho oração principal e eu tenho uma oração subordinada. Então, esses da primeiro, do capítulo 10, eles estão relacionados por subordinação. Então, esses elementos que estabelecem relação lógico-semântica estabelecem relação entre as orações principais e as orações subordinadas. Já no capítulo 11, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai falar das relações independentes. Ok? Essas relações independentes são pelas orações coordenadas entre si, tá? Então, o capítulo 10 fala das orações subordinadas e o capítulo 11 fala das orações coordenadas. Beleza? Então, as relações coordenadas, elas se dão por adição, adversidade, relação de disjunção argumentativa, explicação ou justificativa, conclusão e de alternância. A relação de adição é... Aqui a gente tem um exemplo. O velhinho comprou uma roupa de mergulho e tentou recuperar o cachimbo. Não tentem ficar memorizando assim, o E é adição. Não funciona assim, tá? Você tem que, ao ler, perceber a adição. Você percebeu o acréscimo. Ó. A gente só queria amar e amar. E aí eu vou acrescentar outra coisa, que é independente da primeira. Ó. E hoje eu tenho certeza. A nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar. Da Paula Fernandes da Saleta. Então, eu percebo, né, uma intenção de acrescentar informação. Eu adiciono, tá certo? Na relação de oposição adversativa, Olha, né, o Má, mas... Oi. mas o mas também pode ter uma relação de adição, não é? Pode, é o que a gente vai falar aqui agora. Ó. Não sei se a gente vai falar disso aqui agora, mas assim,
o mas pode ser usado também com a ideia de adição, como você falou, né? Eu posso usar ele e aí ele não tem essa ideia adversativa, ele está só acrescentando, tá? Depois eu vou mandar um exemplo para vocês de mas com sentido de adição. Ele é muito incomum, né? Não é tão comum assim você achar isso que esse exemplo que você falou, não. Mas ele existe sim, tá, pessoal? Tem que ficar atento. Por isso que eu estou falando. Não se preocupe em decorar as conjunções para cada relação. O importante é você entender a ideia e, a partir da ideia, classificar a conjunção. Então, aqui, ó, o velhinho reconstruiu sua casa, mas a água invadiu novamente. Então, eu tinha uma ideia e eu criei, a partir do mas, uma oposição a essa ideia, tá? Aí aqui tem uma exceção que diz assim, ó, as conjunções e, antes, agora, quando são adversativas, quando equivalem a mas. Então aqui, ó, eu tenho o e. Ele poderia de cara dizer, e deve ser adição, mas não é. Carlos fala e não faz. Então eu tenho uma ideia positiva, né? Eu não estou adicionando a ideia. Eu até estou acrescentando uma ideia, mas eu estou acrescentando uma ideia opositiva. Então aqui eu tenho o e com uma relação opositiva. Então a ideia do e, né, quando ele apresenta a característica opositiva, a opositiva vai prevalecer sobre a aditiva, tá certo? Ó, o bom educador não proíbe, antes orienta. O bom educador não proíbe, mas orienta. Então, se eu puder trocar pelo mas, é sinal que ali existe uma adversativa. Sou muito bom, mas bobo não sou. Então, agora tem sentido de mas. Foram mal na prova, mas poderiam ter ido muito bem. Então, são elementos, né, que têm a mesma relação, estabelecem a mesma relação lógica do mas, ou seja, estabelecem relações opositivas. Não é o elemento, é a ideia. Eu percebo que a ideia prevalece no sentido de oposição, tá? De adversativa. Relação de junção argumentativa ou alternância. Não confundam essa com a relação alternativa, tá? De alternância. Nessa aqui, ó, o cachimbo era importante para o idoso. Ou você acha que ele foi buscá-la à toa? Nessa relação aqui, você tem ideias, né, de argumentações diferentes. Você tem uma ideia e aí você leva a pessoa a pensar uma outra coisa. Então, nesse caso aqui, o elemento é sempre o ou, tá? Você não pode confundir com esse alternância, porque na alternância eu vou ter mais do que um ou. Ou o homem buscava o cachimbo, ação que eu chamo só de alternância, que é aquela lá, ou isso ou aquilo. Beleza? Relação de explicação ou justificativa. É quando eu vou introduzir um elemento ali que explica o que eu estava dizendo. O velhinho não abandonava o lar. Por que ele não ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam, né? Então, aqui são elementos, ó, explicativos. Minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou eu também sou o escuro da noite. O pois, ele vai ter outras características, tá, pessoal? Estabelecer outras relações. Mas quando ele tiver sentido de porquê, ele é explicativo. Então, se eu disser assim, ó, quando se ama, não é preciso entender o que se passa lá fora, porque tudo passa a acontecer dentro de nós, tá certo? Então, toda vez que você puder trocar, você percebeu que é explicativo, mas aí você não tem o porquê, você pode tentar trocar pelo porquê. Se trocar, é porque é explicativa, tá? Relação de conclusão. Alguns moradores da cidade estavam satisfeitos com o alagamento. Logo, ou seja, eu tenho uma conclusão, vou chegar a uma conclusão. Decidiram partir. Penso, logo existo.
né? Então, qual a conclusão que eu cheguei? Que ao pensar, eu acabo existindo. É diferente de você explicar, tá? Não é por quê, é uma intuição, né? Aconteceu isso, em virtude disso, se deu isso. É diferente de eu explicar. Aconteceu isso, por que aconteceu isso? Entenderam? Parecem, né? Mas elas têm pequenas diferenças. E aí precisa ficar atento a essas diferenças. E a relação de por alternância é essa que vai sempre usar o ou. Ou o homem buscava o cachimbo, ou comprava outro. Certo? Então, esse capítulo 11 e o 10, eles parecem fáceis. Mas eu aconselho vocês a fazerem as atividades para fixar a sua percepção sobre essas relações. Certo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? A gente termina, então, a interpretação, tá? Na semana que vem, eu vou iniciar a literatura e vou fazer um apanhado para vocês. Não vou perturbar muito a cabeça de vocês essa semana, não, porque vocês vão estar fazendo provas, tá? Então, a gente termina aqui a interpretação. Na semana que vem, eu vou fazer uma resolução de exercícios com vocês de interpretação e de gramática e vou introduzir literatura com vocês, tá? Para a gente acabar esse livro, beleza? Então, façam as provas, fiquem tranquilos, e quando vocês acabarem as provas, quem não fez ainda aquela atividade de assistir os vídeos de gramática, interar com aquelas aulas lá que eu passei pelo link, façam para que vocês não fiquem perdidos na hora que a gente for fazer a resolução de exercício. Tá bom? Alguma dúvida? Quem colocou o nome no chat do presente já pode dar tchau, já pode ir almoçar. Bom almoço para vocês e até a próxima.